Hola a todos, ¿cómo están ustedes, chicos? Bueno, estamos acá para una clase más de español y bueno, en esta clase veremos un repaso sobre lo que hemos visto en el final del bimestre pasado, que hablamos sobre la descripción física y sobre la descripción de personalidades. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos en sus livros, en la página 56, ok? A página 56 do livro de vocês de espanhol, nós temos algumas características físicas, né? Tem falando sobre altura, sobre peso, sobre a cor de pele, sobre a cor dos olhos, a cor do cabelo, o comprimento do cabelo. Também vimos sobre algumas marcas no rosto, o formato do nariz, entre outros, né, outros tipos de características físicas, certo? Aí eu coloquei só pra gente relembrar, né, algumas dessas características, certo? Aí ao lado tem algumas palavrinhas, né, relacionadas à personalidade, certo? Nós também vimos algumas palavrinhas relacionadas à personalidade na página 58 do nosso livro, né? Aí ao lado nós também temos, né, estricto, alegre, perezoso, que é uma pessoa preguiçosa, orgulhoso, tranquilo, trabalhador, entre outras palavras, certo? E hoje nós teremos estes conteúdos disponíveis, certo? Os tipos de diversidades, que é um texto, né, que vocês devem ler na página 62. Aí na página 63 nós temos os tipos de diversidades que existem, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas diversidades, mas aí no caso vocês vão ler o texto, né, do restante na página 62. Vocês vão ler o texto em casa mesmo, certo? Na página 61, nós temos uma pequena atividade sobre alguns adjetivos descritivos, né? Vocês vão ver isso na página 61. E aí vocês vão poder colocar, né, completar com alguma dessas palavras, certo? Aí vamos lá. Nós também teremos as preposições, né, na página 70, e por último o plural dos substantivos, né, como é feita essa modificação do singular para o plural das palavras substantivas. Nós teremos também uma leitura, né, que é a leitura do texto que vocês vão realizar, e alguns exercícios, como por exemplo essa página 61 que eu acabo de citar. Vamos lá. Bom, para começar, nós temos vários tipos, né, que vocês vão encontrar aí no texto de diversidades, certo? Diferentes tipos de diversidades. Aí na página 63 vem falando sobre cada uma delas, né? Vem falando sobre 4 delas. E aí nós temos a primeira, que é a diversidade cultural. E no livro nós temos falando um pouquinho, né? Nós temos uma informação falando sobre um pouquinho dessa diversidade. La diversidad cultural o diversidad de culturas refleja la multiplicidad, la convivencia y la interacción de las diferentes culturas coexistentes a nível mundial e em determinadas áreas. Então, né, a diversidade cultural ou diversidade de culturas, né, a gente tem um reflexo da multiplicidade, né, a convivência e a interação das diferentes culturas que existem, né, a nível mundial, ou seja, no mundo todo, certo? E aí eu coloquei até um exemplo, né, desse tipo de diversidade cultural. Coloquei aqui nesse primeiro. Aqui o segundo, nós temos a diversidade étnica. La diversidad étnica es la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad, y que cada uno posee sus propias costumbres, lenguaje, piel, religiones,
fiestas tradicionais, vestimenta e comida. Então, na diversidade étnica, nós temos a união, né, de diferentes povos em uma mesma sociedade, né? E a gente tem até o exemplo, né? Tem várias pessoas aí distintas, né? Ou seja, em costumes, linguagem, cor de pele, religião, festas tradicionais, vestimenta e também até mesmo comida, certo? Nós também temos a diversidade, que é uma das que eu mais amo, né? Eu adoro essas diversidades, mas uma que eu mais amo é a diversidade linguística, claro. La diversidad lingüística se refiere a la existencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un espacio geográfico. Es decir, la diversidad lingüística demuestra la existencia de diferentes lenguas dentro de una misma comunidad e que compartem o mesmo espaço geográfico. Ou seja, nós temos aí a diversidade linguística, né? Eu coloquei até um exemplo, né, que são várias formas de saudações, várias formas de dizer oi em diferentes tipos de idiomas aí, né? Pelo que eu pude identificar, tem em alemão, né, hallo, se eu não me engano, em italiano, ciao, em espanhol, hola, em francês, se não me engano é salut, e em português, olá. Ah, também tem em inglês lá, né, mais acima tem em inglês, hello. E os demais, que eu não lembro qual idioma, mas enfim, diferentes formas de saudações, né, em diferentes línguas, certo? Essa é a diversidade linguística. Tenemos también la diversidad biológica, ¿no? La diversidad biológica o biodiversidad hace referencia a la inmensa variedad de seres vivos que existen en la Tierra, tanto especies animales como vegetales, y a su medio ambiente y los patrones naturales que la conforman, que son el resultado de la evolución a través de los procesos naturales y también de la influência de las actividades del ser humano. Então, a biodiversidade, né, como também pode ser chamada, faz referência a essa imensa variedade de seres vivos que existem na Terra, né, tanto em espécies de animais como também em espécies vegetais, certo? Ao meio ambiente, né, referente ao meio ambiente, à natureza, ok? Continuando. Aí nós temos na página mais à frente, né, antes de chegar na página 70, nós temos também uma pequena atividade, né, que está localizada na página 64 e na página 65, certo? Algumas coisinhas que vocês precisam fazer, né, para a gente encerrar a unidade 3. Aí nós vamos iniciar a unidade 4 já com o assunto, né, relacionado às preposições. E aí vocês terão uma página 68 também para fazer uma pequena atividade, 69, que é só para responder no livro mesmo, certo? Tem uma pequena leitura na página 69. E aí agora a gente vai entrar, né, para o nosso conteúdo na página 70, certo? Na página 70, nós vamos falar sobre as preposições, né? Você pode verificar no seu livro. Lá nós estaremos falando um pouquinho sobre as preposições. Eu vou até colocar algumas informações aqui que eu separei para vocês sobre as preposições em espanhol. Então vamos lá. As preposições em espanhol, chamadas de preposiciones, são palavras invariáveis, ou seja, não são flexionadas nem em gênero, nem em número, cuja função é estabelecer relações entre palavras numa oração e entre orações. As relações que as preposições estabelecem entre as palavras são variadas, incluindo origem, procedência, destino, direção, lugar, meio, motivo, entre outros tipos também. As preposições também podem unir-se a palavras provenientes de outras classes gramaticais para indicar outras relações entre as palavras.
uma estrutura chamada de locuções preposicionais. Isso nós não veremos no momento, certo? Então, aqui tem algumas dessas preposições em espanhol, né? Nós temos o a, con, ante, contra, de, bajo, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre e tras, entre outras também, né? Aqui no nosso livro nós temos algumas destas, né? Nós temos aí o a, né? A, que indica um destino, aí tem alguns exemplos, né? Pode indicar também a hora. Temos o ante, né? Que indica que algo está diante do objeto, né? Ou pessoa indicada. Ou na presença dessa pessoa. É no sentido figurado. Aí nós temos um exemplo também no livro, certo? Também temos o bajo, indica algo fisicamente por debaixo, né? De baixo, abaixo de algum objeto ou pessoa indicado também, né? Temos o con, que indica uma companhia ou um instrumento de produção da ação, né? Contra, que indica oposição, né? Rejeição ou desgosto a algo, pelo contrário de algo, uma aproximação física total, também pode indicar. En indica localização, certo? Por exemplo, vive em Brasil, é uma localização. Também tem o en, ele pode indicar formas de mobilização, né? Pode indicar transporte e também pode indicar tempo, certo? As estações do ano, os meses, os anos, certo? En pode indicar muitas coisas, né? Então a gente tem que ter bastante atenção. Também temos o de, que indica uma procedência, né? Por exemplo, ele é de Colômbia. Ele é da Colômbia, né? Ele veio da Colômbia. Entre expressa uma ideia, né, de intermediação ou de alternativa de lugar, de opções ou de tempo. E de participação em conjunto também, né? Entre, desde indica um ponto de partida ou de começo tanto no tempo como no espaço. Hasta indica um ponto de chegada, né? Ou limite de um estado ou de uma ação. E hacia indica a direção de um movimento ou uma tendência física ou subjetiva, ok? Esses são alguns exemplos, né, sobre algumas destas preposições. Aí outros também, alguns exemplos, né? Nós temos aqui o uso do dentro de, junto al, sobre, debajo, fuera, enfrente, detrás, em cima, em medio, né? Tem alguns exemplos aqui, né? Las cosas están dentro de la canasta. El pingüinito está junto al pingüinote. El cuaderno está sobre la caja. El cuaderno está debajo de la silla. La hoja está fuera de la papelera. El libro está enfrente del lápiz. El monstruo está detrás de la casa. Y el retrato está encima del librero. El pin azul está en medio de los pines verdes. E, bueno, eu vou falar na próxima aula sobre os substantivos, certo? Para que a nossa aula não fique muito esticada. A gente vai ver um pouco mais sobre os substantivos, né, no singular e no plural. O foco é os substantivos no plural, porque vocês já viram no singular. Mas, pelo momento, né, a gente só vai ver mesmo essa questão das diversidades, né, e as preposições, certo?
peço que façam as atividades que foram indicadas, né, que citei aqui, algumas páginas do livro, e aí você pode enviar tanto pelo WhatsApp ou pode, né, presencialmente mostrar as atividades, certo? Espero que todos tenham compreendido, que todos hayan comprendido. Si tienes alguna duda, ou seja, alguma dúvida, né, algo que não conseguiste compreender agora, me puedes llamar, me puedes contactar y les voy a ayudar pronto, ¿ok? Gracias por la atención y hasta la próxima clase.